E será que você sabe quais são as duas principais páginas e as mais importantes do esquema elétrico que vão te ajudar a resolver praticamente qualquer defeito? Bom, se você não sabe, fica comigo até o final dessa aula porque hoje a gente vai conhecer elas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje a gente chegou aqui à segunda aula do curso grátis de esquema elétrico que eu estou liberando para vocês totalmente de graça. É claro, é um curso grátis, mas é totalmente de graça aqui no canal, bacana? Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui porque eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar. Pessoal, lembrando vocês que esse daqui é um curso grátis que eu estou liberando aqui no canal. No entanto, eu só vou continuar trazendo as aulas caso vocês estejam gostando, porque se vocês não quiserem, eu não trago mais, tá ok? Então, pra quem tá gostando desse curso, comenta aqui embaixo: Renan, tô gostando do curso, traz a próxima aula, porque assim eu sei que vocês estão gostando, aí eu continuo trazendo até a gente ir, bom, sabe-se lá onde, né? Vamos continuar aqui então, bacana? Pessoal, na aula de hoje, a gente vai estar aprendendo sobre as duas páginas mais importantes do esquema elétrico. Renan, quantas páginas tem o esquema elétrico? O esquema elétrico, pessoal, no total, ele tem 6 páginas. A primeira delas aqui, ó, é no caso o manual de serviço. A segunda é o troubleshooting. A terceira é a visão explodida. A quarta é o part list, a quinta é o esquemático e a sexta é, no caso, o layout da placa, bacana? As duas principais páginas são, no caso, o esquemático e o layout. Não é que as outras páginas aqui, ó, não sejam importantes, é que, no caso, com elas, a gente não consegue resolver tantos defeitos. Então, por isso, eu não vou estar falando sobre elas hoje. Se você quiser também saber sobre essas outras páginas, eu tenho aqui no canal um curso grátis que eu fiz em live falando sobre esquemas elétricos. Nele, eu falo sobre todas as páginas do esquema elétrico. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima para você, tá ok? Bom, dito isso, hoje a gente vai estar conhecendo as duas páginas mais importantes, que é o esquemático e o layout, bacana? Aqui no computador, pessoal, eu tenho, ó, um componente location, que seria o esquemático, tenho o esquemático aqui, ó, mais uma página, tenho a visão explodida e eu tenho o manual de serviço, bacana? Eu vou pegar, ó, e vou abrir o esquemático, vamos lá, abrir ele aqui, e agora eu vou voltar lá, rapaz, tá pertinho aqui, ó, não tava assim não, assim, maravilha. E agora, ó, eu vou voltar aqui, ó, e eu vou abrir também o layout da placa. Vamos lá, tô esperando aqui abrir. Certinho, o que a gente consegue notar com isso daqui? A gente consegue notar, ó, que o layout, ele é o desenho da placa. Olha só, ele é o desenho, no caso, dos dois lados da placa. E o esquemático? O esquemático, pessoal, seria, no caso, aonde me mostra para onde que vai cada trilha, qual que é o valor de cada componente e qual que é a tensão de cada trilha. Então, com base no esquemático, eu consigo saber exatamente para onde cada trilha está indo. Bacana? Ainda mais, como que eu utilizo esses dois? Por exemplo, vamos supor que você quer trabalhar no conector de carga. Você pegou um aparelho que não está carregando e a trilha DM do conector, ela está dando OL para você, ou seja, ela está aberta, ela está totalmente rompida e você precisa recuperar aquela trilha. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, no desenho da placa, que é o layout, e vai procurar aqui, ó, o conector. Pessoal, cada componente da placa, ele tem uma nomenclatura. Por exemplo, o microfone, ele pode ter o nome de MIC 5000, ou MIC 5001, ou às vezes MIC 8000, e assim por diante. Assim como um capacitor, ele vai ter um nome, um resistor, ele vai ter um nome. Cada componente, ele vai ter o seu nome específico. Por quê? Porque a partir do nome do componente, eu consigo localizar ele lá no esquemático, no caso, para mim saber aonde as trilhas dele vão. Bacana? Então aqui, ó, eu tenho a parte do meu conector de carga, no desenho da placa. Olha só, eu vou me aproximar dele. Olha só, vem aproximando. E bem aqui, ó, eu tenho o nome dele. Olha só, J2106, perfeito? Maravilha, eu vou copiar aqui, ó, o nome dele. Copio. Aí eu vou vir aqui, ó, no esquemático. E aqui no meu leitor de PDF, no canto superior direito, eu tenho um buscador. Olha só, procurar. Eu vou colar bem ali, ó. Colei. E aqui eu vou dar um Enter. Vamos lá, dei um Enter, eu espero. Olha só, encontrou pra mim, ó, bem aqui, ó. Olha só. Se no caso, ó, ficou muito longe assim, você não sabe aonde ir para encontrar aqui, ó, você vai fazer o seguinte, vai vir aqui, ó, nessa lupa, nesse zoom, e vai ficar dando cliques aqui, ó. Ele vai te levar, ó, exatamente para onde está a localização aqui, ó, bacana? Então, ó, localizou aqui, perfeito. Agora aqui, ó, no conector, a gente está vendo que a gente tem 5 trilhas no total. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui dos lados tem 6 e 7, 8 e 9. Essas 6 e 7, 8 e 9 é, no caso, aquelas perninhas do conector que a gente solda naqueles buraquinhos, no caso. Então elas a gente não vai contar. A gente vai contar somente, ó, as 5 trilhas que são essas do meio aqui, ó, perfeito? Porque no caso é nelas que a gente tem que trabalhar. Lembrando, qual que é a trilha que eu tenho defeito? USB DM. Então é essa trilha que eu vou pegar para trabalhar. Olha só, me aproximo aqui. E eu venho, ó, seguindo ela para frente. Olha só. USB DM, 2, vamos lá, para frente. Olha só, USB HSDM, e aqui ela desapareceu. Quando ela desapareceu, um pouquinho antes dela desaparecer, ela ganhou um outro nome. Olha só, ela saiu daqui, ó, como USB DM, parênteses D-. E quando ela chegou aqui, ó, ela se tornou a USB HSDM. Bacana? Então, ó, eu vou copiar esse nome aqui agora, copia ele inteirinho. Copiei, eu vou copiar ele aqui, e ali em cima eu vou colar, ó. Colei, e eu dou um Enter. Olha só, agora ela veio para cá, ó.
Olha só, e aqui ó, ela vai continuando, olha só, continuando aqui. Aqui ó, essas bolinhas que a gente está vendo são componentes ligados a ela. Aqui ó, é mais um componente ligado. Aqui é mais um componente. Vamos lá. Aqui é mais um componente e assim por diante, bacana? Pessoal, esses componentes aqui, eu ainda vou trazer a aula de componentes caso vocês queiram, tá ok? Aí na aula de componentes, a gente vai saber ó, qual que é cada componente do esquema elétrico aqui, bacana? Nessa aula aqui, a gente só vai aprender como tá utilizando o esquemático juntamente com o layout, bacana? Olha só, vamos supor que acontece o seguinte, lá na trilha do conector estava me dando OL em condução reversa, fui medir com o multímetro e a trilha DM me deu OL. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar na trilha algum componente que me dê valor. Por exemplo, aqui ó, a gente tá vendo que esse componente, ó, o FL2100, ele tá ó, bem no meio da trilha. Olha só, a trilha vem por um lado, passa aqui ó, por dentro dele e sai do outro lado aqui, perfeito? Isso daqui ó, significa que esse componente ele está bem no meio da trilha. Se esse componente ó, ele cair daqui, aqui ó, nesse meio vai ficar um buraco. Ou seja, a informação que vem desse lado não passa para esse lado aqui. Assim como a que vem desse lado, não passa para esse lado aqui. Ah, Renan, e o que isso significa? Isso significa que muitas vezes esse componente ele pode estar com defeito. Por quê? Porque se ele tiver com defeito, às vezes eu tenho valor aqui e eu não tenho valor aqui. Por quê? Porque o valor que vem aqui não consegue passar para cá, bacana? Ah, Renan, e agora o que eu faço? Bom, primeiro a gente vai vir aqui, ó, e vai medir os dois lados desse componente. Mede um lado dele e mede o outro. Vamos supor que ele deu o valor de um lado e não deu o valor do outro. Dessa forma, a gente tem certeza que é ele que está com defeito. Opa, então eu posso trocar ele, Renan? Com certeza pode, pessoal, porque se ele dá valor de um lado e não dá valor do outro, o defeito está exatamente nele, tá ok? Mas vamos supor ó, que você veio aqui e você testou os dois lados e os dois lados continuam dando OL. Aí, ó, quando você veio aqui um pouquinho mais para trás, você pegou esse componente aqui, ó, que é chamado de R2432 e mediu em condução reversa e ele deu valor. E agora, o que que você faz? Agora, a gente sabe ó, que aqui ó, a gente tem valor e aqui ó, a gente não tem valor. O que me indica ó, que nesse meio aqui ó, a minha trilha foi rompida. Então, para resolver esse problema, tudo que eu posso fazer é puxar um jumper desse lado aqui ó, desse componente até esse lado aqui ó, desse filtro. Porque assim, eu vou estar recuperando essa trilha. Ou seja, faço um jumper de um lado para o outro, ligando ela aqui no caso, perfeito? Soldo uma pontinha do fio aqui, soldo a outra pontinha aqui e a trilha vai estar ligada de novo. Logo, eu vou ter valor lá no meu conector novamente. Agora, vamos fazer uma outra suposição aqui. Vamos supor ó, que quando você chegou aqui ó, do lado 3 do filtro aqui, tinha valor. E lá no conector você não tem valor. Nesse caso indica que a trilha ela está rompida entre o conector e esse filtro aqui. Ó. Ou seja, nesse meio aqui ó, é onde a trilha está rompida. Então o que você pode fazer? Você pode soldar um fio aqui ó, e puxar até na trilha que está dando OL e soldar direto na trilha lá e verificar se ela volta a dar valor. Voltou a dar valor? Tá perfeito, significa que era esse o defeito e você recuperou a trilha, bacana? O mais importante, pessoal, que vocês entendam nessa aula aqui é como tá utilizando o esquemático juntamente com o layout da placa, que é o desenho juntamente com o esquema. Isso daqui ó, que a gente está vendo cheio de risquinho, para quem está começando, ó, é extremamente difícil aprender a ler. Por quê? Porque vocês ainda estão começando. De fato, é muito difícil entender só de bater o olho. Mas conforme você for trabalhando no esquema, vai ficando cada vez mais fácil, bacana? Então, ó, esse esquemático aqui, ó, que a gente está vendo, é praticamente a página mais importante do esquema, porque a partir daqui a gente consegue localizar como que funciona cada trilha, para onde que ela vai, quais componentes eu tenho ligados naquela trilha e qual que é a tensão da trilha. Por exemplo, se eu me aproximar aqui, ó, bastante, eu consigo ver aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma. Vamos lá. Olha só, bem aqui, ó, eu encontrei uma trilha chamada de VREG L5 1P8. VREG significa que é uma tensão regulada. L5 seria do LDO de número 5 que sai de lá de dentro do PMIC. E 1P8 seria de 1.8 volts. Então eu sei que essa daqui ó, é uma tensão regulada que sai de um LDO de 1.8 volts, perfeito? Então aqui a gente sabe que essa aqui é uma trilha que deveria ter 1.8 volts. Ou seja, eu sei qual que é a tensão. E seguindo aqui, ó, eu sei que ela entra nesse CI aqui, ó, esse CI quadradão aqui. Olha só, que é chamado ó, de U1201. Lembrem-se, pessoal, todo componente no esquema ele tem uma nomenclatura. E a nomenclatura aqui ó, do esquema é a mesma nomenclatura do desenho. Por exemplo, ó, vamos supor que eu cheguei aqui nesse CI e eu não sei aonde que esse CI está. Eu consigo ver ele aqui, ó. Mas se eu abrir o desenho ó, e afastar um pouquinho, eu não sei onde que ele está. Ó. Porque aqui ó, no desenho eu tenho vários CIs. Quem que é ele? Ele é o pequeno, ele é o grande, ele é o miudinho, eu não tenho como saber. Então, para mim descobrir, eu faço o seguinte, eu venho aqui ó, e eu copio o nome dele, que seria U1201, perfeito? Esse C aqui, pessoal, é referente a uma outra coisa no caso, perfeito? Olha só, então aqui, ó, U1201, eu vou vir aqui, ó, na parte do desenho da placa, digito U1201 e eu dou um Enter. E aqui, ó, ele encontrou para mim, vamos aproximar? Esse CI aqui, ó, bem no meio do esquema. Então eu sei, ó, que ele está se referindo a esse CI aqui, ó, todas aquelas trilhas que a gente está vendo, essas aqui, ó,
elas estão entrando tudo naquele CI, naquele mesmo CI no caso, perfeito? Então aqui a gente aprendeu como utilizar o desenho da placa, que é o layout, juntamente com o esquemático. Ou seja, você olha no desenho, quer saber para onde que vai? Você vai pegar o nome e vai colocar no esquemático, bacana? Pessoal, eu sei que para muita gente que está começando, isso daqui pode ter ficado um pouquinho confuso. Por isso agora eu vou passar aqui ó, uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão pegar em qualquer esquema que vocês tenham, abram o esquema e vai seguindo uma trilha, perfeito? Segue ela até o final para você ver aonde ela entra. Eu vou fazer esse exercício agora aqui com vocês, para que vocês consigam entender mais ou menos, perfeito? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, uma trilha do microfone aqui, ó. Olha só, o nosso microfone é o U2100. Renan, como que você sabe que é o microfone? Porque aqui, ó, afastando a placa e olhando aqui, batendo o olho, eu consigo saber, ó, que o microfone, ele tá do lado do conector. Me aproximando, eu consigo ver que esse daqui é o desenho de um microfone, perfeito? Então, U2100. Vou vir aqui, ó, no esquema dito U2100 e eu dou um Enter. Maravilha, encontrei ele bem aqui, ó. Olha só. E agora? Agora eu vou escolher uma trilha para eu seguir, deixa eu ver. Vamos seguir aqui, ó, essa VDD, ó. Vamos lá, vindo para cá, vindo para cá. Aqui eu tenho a Micbias 1. Vou copiar esse nome. Copiei esse nome. Perfeito, olha só, prestem atenção. Ela sai aqui ó, da trilha de número 4 e a cada bolinha dessas que vocês estão vendo é um nó. Renan, para que serve um nó? Um nó serve para dar nascimento a alguma coisa. Por exemplo, muitas vezes em um nó vai estar ligado um componente. Em alguns casos, de um nó vai surgir uma nova trilha. Por exemplo, essa trilha vem para cá ó, e aqui ó, tem um nó, aí vira uma trilha para baixo e mais uma trilha aqui ó. E essas duas trilhas, elas vão para lugar diferente. Então é para isso que serve cada nó que você vê na placa. Aqui a gente está vendo aqui esse primeiro nó, ele serve para dar segmento a duas trilhas. Uma que sobe, que vem para cá, e outra que desce. Essa que sobe, ó, ela está do lado de um componente marcado como NC, que seria não conectado. Então aqui ó, é como se ela não subisse, mas está marcado que ela está subindo, tá ok? Aqui para baixo ó, a gente está vendo que o segundo nó está ligado em um capacitor, o terceiro aqui ó, está ligado em mais um capacitor. Renan, eu não sei se é um capacitor porque eu não conheço ainda as simbologias do esquema. Então você sabe que aqui ó, tem um componente, perfeito? Olha só, aqui tem um componente, aqui tem mais um componente, aqui ó, tem dois, ó, um para cima e um para baixo, perfeito? E aqui ó, tem mais um componente, uma L2120, e aqui ó, tem o nome da nossa trilha. Olha só, prestem atenção. Ela saiu daqui ó, como VDD, e aqui ela se tornou a Micbias 1. Copio este nome, vou colar ali em cima agora, e eu vou ver para onde que ela vai, perfeito? Dou um Enter e mais um Enter. E ela veio para cá, ó, olha só. Aparentemente é um CI, ó, porque é um quadradão. E ela tá vindo aqui ó, diretamente para esse CI. Olha só, Micbias 1 tá vindo para esse CI aqui, ó. Olha só, vem de lá e entra aqui. Então eu sei ó, que a minha trilha Micbias está entrando ó, no meu U1401, perfeito? Vamos ver ó, se ela está indo para mais algum lugar? Vou dar mais um Enter. Mais um. Não, ela voltou para o mesmo lugar. Então indica que daqui ela vai para dentro daquele CI mesmo. Olha só. Vamos lá, passa aqui e daqui ela vem para cá no caso. E quem que é o meu U1401? Vamos descobrir. Vem aqui no desenho da placa. Ali em cima dito U1401 e eu dou um Enter. E bem aqui, ó, se eu começar a afastar, eu vejo que é um CI que vai estar no meio, bem ali, ó, do outro lado da placa. Olha só, é esse componente bem aqui. Então, pessoal, dessa forma, a gente consegue estar utilizando o layout da placa juntamente com o esquemático. Então agora, terminou essa aula, você vai pegar um esquema, vai abrir e vai tentar seguir uma trilha para você ver para onde que ela vai. Verifica quais são os componentes que estão ligados a ela, para que você consiga entender mais ou menos como seguir esse layout, bacana? A partir da próxima aula que eu vou estar trazendo aqui para o canal, caso vocês queiram, eu vou estar mostrando um pouquinho mais a prática. Por exemplo, vamos simular alguns defeitos para a gente começar a seguir na prática e aprender como está solucionando na prática também, bacana? Bom, dito isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu espero também que ela tenha ficado bem explicada. Agora, eu te vejo na próxima e até lá!